Canal Explica Gel, professor Sérgio Wagner, mais uma questão do treinamento Enem Meio Ambiente. A questão é de 2016, foi a primeira aplicação, questão 39. Enunciado da questão: o problema exposto no texto jornalístico relaciona-se a... Então, o enunciado não nos dá dica nenhuma e nos remete diretamente ao texto. Título do texto: pesca industrial provoca destruição na África. Aí ele vem assim, ó. O súbito desaparecimento do bacalhau dos grandes cardumes da Terra Nova no final do século XX, o que ninguém havia previsto, teve o efeito de um eletrochoque planetário. Lançada pelos bascos no século XV, a pesca e depois a sobrepesca desse grande peixe, que é o bacalhau, de água fria, levaram ao impensável. Ao Canadá, o bacalhau nunca mais voltou. E o que ocorreu no Atlântico Norte está acontecendo em outros mares. Os maiores navios do mundo seguem agora em direção ao sul, até os limites da Antártida, para competir pelos estoques remanescentes. Beleza? Então, veja que o texto está sendo direto aqui, falando sobre o súbito desaparecimento do bacalhau devido à intensidade da sua pesca. Veja que o enunciado da questão não ajuda, né? Ele fala: pesca industrial provoca destruição na África. Então, ele não está ajudando, né? Por quê? Porque ele está falando aqui do bacalhau. Talvez lá na continuidade do texto faça uma relação na África. Eu vou fazer aqui na explicação algumas relações ao continente africano para a gente poder entender, mas a questão aqui é o súbito desaparecimento do bacalhau, tá? Então, a gente está falando da pesca, né? A pesca no mundo, né? Você tem essencialmente dois tipos de pesca, né? A pesca artesanal, que é uma pesca feita por pescadores tradicionais, voltado para a subsistência, né? Muito comum ao longo da história da humanidade, e a pesca industrial, a pesca em larga escala, que acaba sendo uma pesca predatória, né? Isso a gente vê aqui onde se mais pesca no mundo, tanto peixes quanto moluscos como crustáceos. Então aqui nas faixas litorâneas vocês veem as áreas onde há maior pressão pressão provocada pela pesca predatória, pela pesca industrial, pela pesca empresarial. Veja aqui essa área do litoral China e Japão, muita intensidade, essa área do litoral aqui africano, aqui no litoral europeu, tá? Aqui no litoral da América do Sul, e essas outras áreas aqui que tem uma cor um pouquinho menos intensa, no vermelho, um vermelho um pouquinho mais claro, também há aí uma pressão pela pesca muito grande, tudo bem? Então, essa pressão pela pesca, ela vem gerando problema de disponibilidade, né, desse recurso alimentício tão importante para a sociedade mundial, que são os peixes, os moluscos, os crustáceos, né? Em relação ao continente africano, o texto não mostra isso, mas é importante a gente entender que aqui a África tem uma característica muito grande de pesca artesanal, de pesca tradicional, mas o litoral africano hoje ele vem sendo constantemente povoado e invadido irregularmente por navios pesqueiros de grandes potências, principalmente navios pesqueiros de origem chinesa, que vem pescando ilegalmente na costa africana, prejudicando profundamente a pesca artesanal, inclusive exaurindo, chegando ao fim de algumas espécies em algumas áreas do litoral africano, né? Então a África vem sofrendo muito com essa pesca industrial. Os países com maior intensidade de pesca no mundo, olha só, aqui na Ásia, né, maior, né, quantidade de países pesqueiros está no continente asiático, a China em primeiro lugar, em segundo a Indonésia e em terceiro o Japão, né? Então esses países intensamente pescam nessas áreas e também em outras áreas fora, distantes do seu território, né? Aqui a região do Mar do Sul da China é uma área, inclusive, que tem conflitos também, entre outras coisas, também por conta da pesca, né? E a gente vê aqui na América, né, Peru, Chile, Estados Unidos como os países aí com grande destaque na questão pesqueira, na Europa, Noruega e Rússia, né? E alguns países africanos também. Então você vê como que a questão da pesca ela é pesada, né? Como ela é pressionada aí em busca desse recurso. Então é uma disputa internacional por áreas ricas em cardumes, beleza? Aí a gente aproveita essa questão, a gente apresenta essa temática para falar um pouquinho de pegada ecológica, né? Um pouquinho de política ambiental. É muito importante a gente ter esse conceito, né? Vamos aproveitar. O que a gente chama de pegada ecológica? Pegada
ecológica corresponde ao tamanho das áreas produtivas de terra e de mar necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentam determinados estilos de vida. Ou seja, pegada ecológica é uma forma de traduzir em tamanho, em hectares, a extensão de território que uma pessoa ou que a sociedade utiliza para poder se sustentar. Então a gente pode pensar a pegada ecológica assim, em várias dimensões. Por exemplo, pegada ecológica de carbono representa a extensão de áreas florestais capazes de sequestrar emissões de CO2 derivadas da queima de combustíveis fósseis. Então, por exemplo, você sabe que as plantas, as árvores, elas sequestram, elas tiram carbono da atmosfera. A gente chama isso de sequestro de carbono. Quanto que a gente precisa de área de floresta mundial para a gente poder neutralizar a quantidade de combustíveis fósseis, de gases estufa que a gente joga na atmosfera. Então, a extensão, o tamanho da área de floresta que a gente precisa para neutralizar a quantidade de gases estufa que a gente joga é a chamada pegada ecológica de carbono. Deu para entender? Pegada ecológica de áreas de cultivo representa a extensão das áreas de cultivo usadas para a produção de alimentos e fibras para consumos humanos, bem como para a produção de ração para gado, oleaginosas e borracha. Então, quanto que a gente precisaria de espaço, né? Qual é a área ocupada, né, por plantios para poder sustentar a sociedade de hoje em termos de consumo de alimentos, de rações, etc, etc. Bacana? Pastagens. Representa a extensão de áreas de pastagem utilizadas para a criação de gado de corte e leiteiro e para a produção de couros e lã. Então, ou seja, qual é a área, qual é a pegada ecológica das pastagens? Quanto que ela ocupa para abastecer a sociedade de hoje? A gente pode pensar nas dimensões florestas, a área florestal necessária para abastecimento de madeira, da necessidade de madeira do mundo hoje, diante do perfil de consumo mundial, né? As áreas construídas, quanto que a gente precisa de infraestrutura, as áreas que essas infraestruturas ocupam, basicamente com as estruturas industriais e reservatórios de hidrelétricas, né? Lembra que as hidrelétricas são as que mais ocupam espaço. E agora aqui, ó, fala um pouquinho da nosso tema da questão, estoques pesqueiros, calculada a partir da estimativa de produção primária necessária para sustentar os peixes e mariscos capturados, com base em dados de captura relativos a espécies marinhas e de água doce. Ou seja, quanto que a gente precisaria de mar para a intensidade hoje, qual seria a área em hectares de mar que a gente precisaria para poder abastecer, suprir o consumo e o crescente consumo humano. Então, se você for olhar essas pegadas na dimensão carbono, floresta, estoque pesqueiro, área de cultivo, etc, etc, a gente vai ver que a Terra é pequena. A Terra é pequena para o nosso planeta, é insuficiente para o que a gente tem hoje de pressão de consumo. É por isso que você tem aí exaustão de solo, você tem perda de áreas de cultivo agrícola, você tem extinção de espécies, e a questão fala exatamente sobre a extinção do bacalhau em algumas áreas, que ele simplesmente desapareceu. Por quê? Porque a gente precisa de mais terra do que a gente tem disponível de planeta, né? Devido à nossa intensidade de consumo. Ou seja, a gente não segue um desenvolvimento racional em relação ao meio ambiente. Nosso desenvolvimento não é sustentável. Hoje, quer dizer, em 2013, a gente precisava de 1,8, 1,7 mais ou menos planetas para poder sustentar o nosso nível de consumo. Em 2050, precisaremos de quase 3 planetas, 2,9. Então, significa dizer que a gente tem claramente aí um desenvolvimento não sustentável, um desenvolvimento insustentável, beleza? Vamos à questão? O problema exposto no texto jornalístico relaciona-se fala sobre o súbito desaparecimento do bacalhau, relaciona-se à insustentabilidade do modelo de produção e de consumo. Perfeito, é isso. Tranquilo? Pode curtir o vídeo se contribuiu aí para o seu aprendizado. Vamos eliminar as outras alternativas. B. Fragilidade ecológica dos ecossistemas costeiros, então a culpa é dos ecossistemas? Não, a culpa é da intensidade de consumo, né, e de exploração. B, C, a inviabilidade comercial de produtos marinhos? Não, pelo contrário, né, tem alta viabilidade, por isso é tão intensamente explorado. D, a mudança natural dos oceanos e mares? Então, os oceanos e mares estão tendo uma mudança típica da natureza, né, uma evolução natural, e aí está sumindo os peixes? Também não é isso. E a vulnerabilidade social de áreas pobres? E aí? Tem nada a ver, né, gente? Não, por favor. Então, alternativa correta, letra A. Beleza?